Infelizmente hoje, os crentes, os evangélicos, os religiosos, fizeram uma interpretação da Bíblia do jeito deles. Por exemplo, a Bíblia diz que a igreja somos nós. A igreja sou eu, é você, é quem mora no Japão, na África, na Bolívia, na Alemanha, na Argentina, em Portugal, na França. Todos que prestam serviço a Deus, ao Evangelho, é a igreja. Todos. Aí você diz assim, não, mas tem pessoas aí que pregam aí dentro de uma igreja que não está prestando serviço a Deus. Não, eu estou falando de igreja. Igreja não é parede, gente. Igreja é cada um de nós. Estude sobre igreja. Jesus disse, o reino do céu ou o reino de Deus está dentro de vós. Está dentro de vocês. Ah, eu vou na igreja buscar Deus. Não, não. Primeiro que a Bíblia diz que Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Ele está em todos os lugares. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você fala. Por exemplo, Jesus disse, nessa pedra eu edificarei a minha igreja. Preste atenção. Quando Jesus falou isso, não existia igreja quatro paredes. Então Jesus não estava se referindo a templos. O templo já existia, que foi destruído depois. Que só quem pregava lá praticamente eram os fariseus, a lei de Moisés. Jesus diz, nessa pedra eu edificarei a minha igreja, ou seja, eu vou edificar a minha igreja em mim, mas através de você, Pedro. Quando se trata de igreja, está se referindo a pessoas, a unidades que prestam serviço a Cristo. Primeira coisa, não existe desigrejado. Esses teólogos estudam a palavra para retorcer, viu? A verdade é essa. Estuda a palavra de Deus para retorcer ela e enganar muitas pessoas. A Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mão de homem, ou seja, templo. Ah, eu vou na igreja hoje. Não, não existe. Então você vai em você mesmo. É isso, você vai em você mesmo. Porque você é a igreja. Se Jesus, se o Rei de Deus está dentro de nós, então nós não temos que buscar Jesus, nós temos que ter um relacionamento com esse amor de Cristo que está dentro de nós. Então presta atenção. Primeira coisa também, não existe desigrejado. Se você ler Ezequiel 34, você vai ver que o que é que Deus fala para os falsos pregadores. Então presta atenção. Nós vivemos hoje uma classe de crentes evangélicos, religiosos, doentes. Por quê? Porque quebra princípio e a Bíblia diz o quê? Maldito é quem aumentar ou diminuir um tio da palavra de Deus. Por exemplo, você vai num templo, que muitos chamam de igreja, não é igreja. Igreja é cada um de nós. Eu sou uma igreja, você é outra. Né? A igreja de Cristo somos nós. Aliás, eu não sou uma igreja, você é outra. Não. Nós somos uma igreja. Igreja não é parede. Parede é templo. Porque quando Deus fez a igreja, quando os apóstolos fizeram a igreja de quatro paredes, que muitos falam que eles fizeram a igreja de quatro paredes, não, eles pregavam onde dava. Eles pregavam onde dava. Arrumaram lá um lugar no templo, fizeram um templo ali para reunir os irmãos. Mas isso não foi o que Jesus quis dizer. Nessa pedra edificarei a minha igreja. Jesus quis dizer o quê? Eu vou edificar a minha igreja através de você, Pedro. Mas igreja são vidas, são pessoas. Eu vou edificar vidas, pessoas, através de você. O que acontece? É importante você tirar 2, 3 dias para ir no templo,
Porque não é igreja, gente. Ele chama de igreja, mas não é igreja. Até porque Jesus disse que vai vir buscar a sua igreja. Ou seja, ele não vai vir buscar um alicerce, umas paredes e levar para o céu, não. Igreja é aqueles que servem a Deus em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar da terra. O que acontece? Deus, ele fez família, Adão e Eva. Depois de mais de 3.000 anos, ele fez a igreja. Que foi a igreja primitiva, que não foi nem Jesus que fez, foi os apóstolos, para que reunisse aquele povo em cada lugar que eles vinham. Então, quando você diz assim, vamos na igreja, Jesus está te esperando lá, isso é uma mentira, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Jesus não está esperando ninguém, porque ele está dentro de você. Jesus disse que o reino do céu está dentro de vós, está dentro de nós. Por que tem muitas pessoas doentes? Pessoas tomando remédio, vivendo através de medicina. Os crentes mesmo, obesos, doentes, na miséria. Porque eles estão retorcendo o que Jesus falou. E a Bíblia diz que ainda que venha um anjo do céu e pregue outro evangelho, que não seja o que Cristo pregou, seja ele anátema. Anátema quer dizer amaldiçoado. Seja ele amaldiçoado quem pregar um evangelho que Cristo não pregou. Coloca isso na sua mente. Jesus, ele explicou profundamente o que é uma igreja. A Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mão de homem. A casa de Deus, não. Mas Davi diz, eu me alegrei quando dissermos, vamos à casa do Senhor. É porque naquele tempo Deus não habitava praticamente no homem. Hoje, Deus habita no homem através do seu Jesus. Hoje existe o templo, existe. Mas não é a casa do Senhor. A casa do Senhor é você, é a igreja. Somos nós. E igreja não é parede. Outra coisa. Jesus disse, aonde tiver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estou presente. Aonde? Ele falou lugar específico. Tem 3 pessoas reunidas em meu nome aqui numa sala, é a igreja, eu estou presente. Tem 2, 3 pessoas reunidas aqui nesse quintal, nessa área, eu estou presente. É a minha igreja. Igreja, irmão, não é galpão, não é loja, não é salão. Igreja somos nós. Agora, o templo é onde se reúnem irmãos, é onde se reúne a igreja, que são pessoas que realmente servem a Deus. Você pode estar no altar, pregando, cantando, pulando, mas se você não obedece o princípio, você não é igreja. Você faz parte da sinagoga de Satanás e acha que faz parte da igreja de Cristo. Por quê? Porque a igreja também é feita de princípio de obediência. Essa é a verdade. Então, preste atenção. Quando você vai no templo, as pessoas te recebem lá e dizem, seja bem-vindo, o Senhor está aqui te esperando. Não. Essa pessoa não conhece a Bíblia. Não conhece. Conhece as palavras, mas não conhece o espírito da palavra. Então, por que muitas pessoas estão doentes? Porque dá prioridade para templo antes de dar para Deus, prioridade para Deus e para a família. Deus fez família, depois de mais de 3.000 anos, veio a igreja. Ou seja, 4 paredes. Porque a igreja, os patriarcas no Velho Testamento, eles já congregavam. Congregavam entre família, congregavam entre hebreus. E não tinha igreja 4 paredes. Congregar é onde tem alguém ministrando uma palavra que leve direção a Cristo. Não adianta você também pregar Moisés, Davi, Abraão, sem direcionar essa pregação a Cristo. Porque o Velho Testamento foi direção, foi escada, foi sombra para o Novo Testamento. Então, cuidado. O que Deus diz? Amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Tem gente que está amando mais o templo do que a Deus e do que o próximo.
Quem é o maior próximo nosso? Nossa família, dentro de casa. Quer fazer bonito? Quer fazer melhor? Faça dentro de sua casa. Ninguém vai se converter olhando você indo numa igreja. Não. Alguém vai se converter pelo exemplo que você dá dentro de casa, no trabalho, na rua. Essa é a verdade. Quando você vai num templo, você vai para celebrar. Adoração, louvor e cultuar, você cultua em casa, na rua, no trabalho, como missionário. Exemplo, bons atos, boas atitudes. Isso é profético. Só porque muitas famílias hoje não se convertem a Cristo, porque só vê a família ir para a igreja ou para o templo, né? Ah, igreja tal. Não, igreja tal, não existe igreja tal. Existe você, que é a igreja de Cristo. Sabe por que muitas famílias não se convertem? Porque vê a família indo para o templo, mas dentro de casa, no trabalho, na rua, é o maior exemplo. E cultuar, a gente cultua em casa, na rua e no trabalho. No templo, quatro paredes, nós celebramos. Deus abençoe, Deus ilumine.